Bom dia, queridos. O Clamor, com Márcia Martins. Deus abençoe vocês. Já estamos aqui sexta-feira. Mais uma semana passou na presença do Senhor e nós temos muitas coisas para agradecer. Amém? Ok, como é que você está? Bom dia, pessoal do Facebook chegando, Josimar Costa, Deus abençoe você aí que está ligado na Rádio Impacto, a irmã Zezé, Sheila, Flávia, Pastor Kleber, tanta gente, né, Dalva, todos vocês, ok? Eliana, um abraço, uma bênção especial para você que está conectado conosco nesta manhã. Elizabeth Fonseca, minha prima querida, também já chegou no Facebook. Bom dia, Beth. Já vamos começando com a leitura da palavra no livro de Provérbios. Nós estamos caminhando. Nós estamos no capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 12. Vamos lá? Vamos continuando com a nossa leitura. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Veja bem, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Bom dia, Edgar, lá da Bolívia. Um abraço para você, Cláudia, Paula, as crianças. Vocês já receberam a minha oração essa manhã. Muito bem. Como eu falei para vocês no último programa, nós temos que nos mexer, nós temos que nos mover. E eu bem estou querendo ir orar num monte, mas eu não sei aonde. Então, você aí de Juiz de Fora, ok? Que sabe aonde tem um monte de oração bom, né? Um lugar que esteja seguro para a gente ir. Bom dia, Flávia. Estou aqui falando do nosso monte de oração, que nós estamos querendo ir ao monte orar, né? E você sabe, tinha um monte antigamente que a gente ia muito, mas encheu de casas no local. O pessoal foi só construindo. Eu acho que o lugar ficou tão abençoado, né? Tão cheio ali do poder de Deus, da presença do Senhor, os anjos do Senhor ali acampados, que o pessoal começou a construir toda aquela área, né?
Depois tem um outro monte, também em outro lugar, no lugar alto, mas que se tornou inseguro. Bom dia, Meire. E agora nós estamos buscando, né, este lugar. Flávia me mandou rapidinho ali no WhatsApp, parece que ela encontrou um lugar que chama, como é que é? O lugar do oleiro, uma coisa assim. Piscou rapidinho. O Vale do Oleiro, algo assim. Me parece que nós estamos tendo um pouquinho de microfonia. Não sei se vocês estão sentindo aí. Tá dando microfonia no som? Se tiver, ok? Qualquer probleminha que vocês estejam tendo, um monte do oleiro. Se vocês tiverem qualquer problema aí, vocês que estão conectados na Rádio Live, por favor, me informa, tá bom? Que a gente tenta corrigir aqui para que vocês tenham uma manhã mais agradável. Muito bem, vamos seguindo adiante. Eu estou lendo, esses dias fazendo a minha leitura, né, matinal. Bom dia, Luísa. Olá, querida. Eu estou no livro de Marcos. Então, nós compartilhamos na quarta-feira, foi uma mensagem, né, em Marcos, e foi tão bom, né, aquilo que o Senhor falou para mim. Eu creio que deva ter edificado muito vocês também, né, quando eu parei naquele texto de quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, os primeiros, né? Pedro, João, Tiago, André, ele foi chamando. E cada um deles, né, estava nas suas funções. Mateus, todos estavam ocupados fazendo alguma coisa. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que ele não chama gente que está à toa, né? Ele chama gente que está ocupada, pessoas que estão fazendo alguma coisa, como o Gideão, que estava ali malhando o trigo no lagar das uvas. Porque é quando nós nos mexemos, é quando nós nos movemos, né? Se você se movimenta, o Espírito de Deus, ele vai, né, como o leme do barco, ele vai te direcionando. Mas se nós paramos, o Senhor também vai parar. Por isso que eu estou querendo ir orar no monte, né? Senhor, vou me mexer, vamos nos mexer, vamos aí fazer um propósito com o Senhor, né? Vamos aí orar em línguas um período do dia, o que o Senhor trouxer, ao teu coração, ok? Gente, é muito chique esse piano aí ao fundo, né? Eu estou para selecionar novas músicas que a gente possa usar no programa, né? Para o seu deleite. Mas existe um problema que o YouTube, ele bloqueia, né? Muitas músicas, então eu estou com uma certa dificuldade. Se você souber uma solução para o caso, eu estou estudando várias soluções, vamos ver o que a gente consegue, né, em termos aí de fundo musical para vocês, ok? Bom, mas vamos lá, como eu disse, eu estou em Marcos, estou no capítulo 2 de Marcos. Bom, Marcos 2. Gente, eu estou sentindo um pouquinho de microfonia aqui me incomodando. Não sei se está incomodando vocês, mas vamos em frente. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Cafarnaum é o local onde Jesus vivia, ok? Ele deixou, né, a cidade onde ele havia nascido, onde ele estava vivendo, né, com a sua família, quer dizer, que era Nazaré, e se mudou para Cafarnaum. E o povo ouviu falar que ele estava em casa e começou a juntar gente, muita gente no lugar, ficou lotado. E vieram alguns homens trazendo um paralítico. 4 deles carregavam o paralítico na maca. E eles falaram, como é que a gente vai fazer para chegar até Jesus? E eles resolveram remover parte da cobertura, olha, da casa do Senhor lá. Eles tiraram um pedaço da cobertura do teto, né? Fizeram a abertura e baixaram a maca através daquela abertura, né? Isso é que é amigo, né?
Isso aqui é amigo. 4 amigos fiéis esse homem tinha aí, lutando por ele. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali também, né, com Jesus no meio da turma, tinha alguns mestres da lei, e eles ficaram pensando: nossa, mas esse homem está blasfemando, como é que ele pode perdoar pecado? Né? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, né, que sabia de tudo, ele já ali viu o que aqueles homens estavam pensando, né? Bom dia, Tom Silvertis. Ele viu que eles estavam remoendo aquilo no coração, né? Percebeu logo em seu espírito, Jesus percebeu o que eles estavam pensando. E falou: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? E fez uma pergunta para eles. E eu fiquei tentando responder essa pergunta assim, muitas vezes, sabe? Eu encontrei 2 respostas totalmente, uma oposta à outra, né? Quando ele perguntou: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é que vocês acham que é mais fácil? Por um lado, para que o Senhor pudesse, né, dizer àquele homem: os seus pecados estão perdoados, isso ia ser algo dificílimo, porque ele ia ter que pagar um preço altíssimo pelo perdão dos pecados daquele homem. Ele ia ter que entregar a própria vida dele para que aquele homem fosse perdoado, né? Mas eu acho que neste caso o Senhor, ele está querendo mostrar outro tipo de coisa, né? Ele queria uma outra resposta. O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, ergue a sua maca e ande? Porque aquelas pessoas ali, elas estavam achando: ele não pode falar isso, ele não tem esse poder de perdoar os pecados. Era algo que eles não podiam ver, né? Mas eles podiam ver a realidade, né? A verdade daquilo que Jesus estava falando, se aquele homem paralítico, né, como um sinal, ele se levantasse daquela maca, né? Então Jesus disse: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Ok? Então, Jesus disse: filhos, os teus pecados estão perdoados. Jesus usou um milagre de cura física para demonstrar uma realidade espiritual, que ele tinha autoridade para perdoar pecados e que os pecados podem ser responsáveis pela doença física da pessoa. Quer ver um pecado que provoca muita doença? É a falta de perdão. A falta de perdão é um pecado. E você pode pensar: mas pecado é de quem, né, é de quem pecou contra mim, é de quem, né, fez o mal contra mim. Esse é que pecou. Eu não, eu fui a vítima. Não, mas a palavra de Deus é clara: você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. E aí você vai ficar nos seus pecados, ok? Então, cada milagre de Jesus, praticamente todos os milagres de Jesus, eles foram feitos para trazer um ensinamento espiritual sobre as realidades do reino de Deus. Os milagres, eles são as manifestações físicas da perfeição do reino de Deus, que Jesus queria mostrar que existia um reino, né? Um reino perfeito, ok? E ele estava representando este reino onde não existe pecados, né, que possam paralisar as pessoas, que possam deixar a pessoa ali como aquele homem que estava doente, né, paralítico na maca, ok? Bom, a realidade é que o pecado traz tudo de mal, né? O pecado traz, no fim das contas, a morte. Então, através de um sinal, de sinais físicos como este, né, nós podemos crer no poder de Deus, na sua bondade,
na boa intenção do Senhor com os homens, ok? Então, a gente pode ministrar cura em alguém que não conhece o Senhor, né, que não pertence a Jesus, e nós devemos fazer isso, porque uma vez que a pessoa ela é curada, ela entende, né, que esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus real, é um Deus presente, é um Deus poderoso, é um Deus que se importa com ela, um Deus que a ama, ok? Lá no verso 10, diz assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, né? Para que eles soubessem que Jesus tinha toda a autoridade sobre a terra. Jesus, ele foi como que encurralando o reino das trevas durante o ministério dele. Bom dia, Érica Aline. Então, ele foi combatendo todo o mal, né? Ele foi curando as pessoas, expulsando os demônios, ele foi como que ali quebrando o poder de Satanás, foi encurralando o reino das trevas. Era um combate que ele lutou por nós até o fim. E como é que ele lutou esse combate? Ele não fez o jogo do diabo, né? Quando o diabo, Satanás, veio tentá-lo, ele não entrou no jogo de Satanás. As regras que ele veio trazendo são outras. Ame até mesmo seus inimigos, abençoe quem te persegue. Então, ele foi mudando ali essas regras do jogo, né? E ele acabou derrubando Satanás num checkmate, ok? Um checkmate inesperado, ao vencer o opositor através da sua morte, né? Você sabe o que significa checkmate? Checkmate, quando você está jogando, né, xadrez, você tem que chegar até o rei, que está todo protegido lá do outro lado do tabuleiro, e você, então, o que você faz? Você vai ter que conseguir uma maneira, né, um ataque decisivo contra o rei, onde não haja mais nenhuma possibilidade de fuga ou de defesa, não é? Então, isso é o checkmate. Essa palavra, ela tem uma raiz persa é shamat, ou em árabe, ok? Shaib Maká, significa o rei está morto. Esse é o objetivo, né, do xadrez, você matar, você derrubar o rei do seu opositor. E Satanás achou, então, que tinha dado um checkmate no Senhor, mas, na verdade, ele, né, é quem perdeu o jogo, ok? Ele que foi o derrotado, né? Ele que foi o opositor derrotado nesse jogo. Porque quando o nosso Rei Jesus Cristo, quando ele caiu, ele levou consigo a queda de toda a humanidade. Ele levou com ele a nossa derrota, para ressurgir completamente vitorioso, usando as regras do jogo contra o inimigo. Porque o nosso Deus, ele é brilhante, né? E ele tem esta capacidade de confundir o reino das trevas e de usar as estratégias do inimigo contra ele mesmo. Bless, bless, bless the Son, as you worship the one who is altogether worthy. Ok, hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo de Maria, a intercessora, ok? Vamos recapitular rapidamente. Maria era irmã de Marta e de Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. Nos últimos dias de Jesus, antes de sua crucificação, ele foi a um banquete na casa de Simão, o leproso. E Maria também compareceu ali àquela refeição. E foi quando ela levou um vidro de nardo puro, um perfume caríssimo, que ela quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus, até os pés, ungiu. O Senhor ficou todo ungido, né? Aquele perfume se espalhou pela casa e
os carnais que não entenderam essa atitude espiritual de Maria, logo se levantaram contra ela, porque é sempre assim, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa guiado pelo Espírito, os irmãozinhos que não estão no mesmo Espírito, que não estão cheios do Espírito Santo, que não discernem o que a gente faz no Espírito, pelo Espírito, eles, né, se levantam para reprovar, para perseguir. E foi isso que aconteceu quando Maria derramou óleo sobre Jesus. Muitos discípulos criticaram e, né, ficaram contra ela, dizendo, pô, a gente podia vender esse perfume, ia dar um dinheirão, era o correspondente a 1 ano de salário de um trabalhador, e a gente podia ajudar os pobres com esse dinheiro. E a murmuração partiu principalmente de Judas Iscariotes, que tomava conta da bolsa, né, e roubava da bolsa. E ele aí, né, teve um prejuízo. E era com isso que ele estava preocupado. Bom dia, Raquel Marques, Elias Borges, bom dia para vocês. Nós estamos falando de Maria, a intercessora, que quando ela derramou o óleo sobre o Senhor, imediatamente Satanás colocou no coração de Judas, ele se levantou e foi até os religiosos daquela época, né, contratar a morte de Jesus. Ali ele combinou que ele ia trair o mestre dele. Então, isso despertou a ira de Satanás. E por que que despertou? Porque, como Jesus disse, ela estava indo à frente e ungindo o corpo dele para o seu sepultamento, que aconteceria poucos dias adiante, ok? E só Maria, por mais que Jesus falasse que ele ia ser crucificado, que ele estava subindo de Jerusalém para ser morto, olha, eles não compreendiam, nenhum dos discípulos compreendeu. Foi necessário uma mulher, né? Maria, com uma intercessora de coração sensível, alguém que estava bem próximo do coração do Senhor, para observar, para sentir o que ele estava sentindo, a agonia que ele já começava a experimentar, se preparando para entregar a vida dele. E como ele ia entregar o que ele tinha de mais precioso, Maria também entregou o que ela tinha de mais precioso, derramando sobre ele, num ato profético, um ato de intercessão, tentando afastar dele o mau cheiro da corrupção, da morte. E nós vimos que ela conseguiu o que ela queria com a intercessão e o ato profético dela. Foi inspirado pelo próprio Senhor que ela fizesse aquilo, porque aquele óleo ungido, não é? Quebrou, ajudou a quebrar o jugo da morte sobre Jesus Cristo. Não sabemos, né, no reino do Espírito, a importância deste pequeno ato de Maria, como Deus necessitava que isso fosse feito, que essa unção fosse derramada naquele momento sobre Jesus, preparando-o para o sepultamento, preparando-o para enfrentar a morte, ungido, né, com o poder do Espírito de Deus para que a morte fosse derrotada. E por isso o corpo de Jesus não experimentou qualquer corrupção, ele passou ileso, né, escorregando no óleo da unção, da morte para a vida. E eu estava trazendo para vocês um outro ensino, dizendo que no corpo, nós somos corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo. Que parte do corpo de Cristo você é? Nós começamos a ver que existem partes do corpo que elas são partes necessárias. Todas as partes do nosso corpo são necessárias para que ele possa funcionar adequadamente. Mas existem partes vitais no nosso corpo. Essas partes vitais são, por exemplo, o cérebro, o coração, né? Sem isso, você morre, né? O pulmão para você respirar. Então, nós temos partes do corpo que são vitais. Será que você é uma parte do corpo necessária ou você é uma parte do corpo de Cristo que você é vital? Então, começamos a falar sobre isso e eu deixei essa pergunta no ar, ok?
E nós vamos prosseguindo, então, nessa parte do estudo. Que parte do corpo de Cristo você quer ser? Uma parte necessária ou uma parte vital? Lay down at your broken feet, Jesus. Vamos lá. Quando Jesus falou com Marta, em Lucas 10, 39, ele exortou Marta. Marta era ativista e se queixava de Maria porque Maria deixou ela sozinha, preparando a comida, né, naquela atividade, preparar comida para tanta gente que chegou com Jesus. E Jesus falou para Maria, Jesus falou para Marta, Maria fez a escolha certa. Ela escolheu a boa parte, permanecer junto de Jesus. E acrescentou, Jesus falou mais, que isso não poderia ser tirado dela. Bom dia, Giovana Santos. Deus abençoe. Então, Maria, Jesus disse, que ela fez a escolha certa, que ela escolheu a boa parte e acrescentou que isso não poderia ser tirado dela. O que Maria estava fazendo? Nada. Ela estava ali, assentada aos pés de Jesus, escutando o que Jesus tinha para dizer, observando Jesus, enquanto Marta estava fazendo a comida, né, para o jantar. Maria escolheu servir a Jesus numa vida de comunhão com ele, simplesmente permanecendo em sua presença. Marta, ocupada em fazer coisas para o Senhor, ela podia, ocasionalmente, ser substituída por outras pessoas nessa tarefa. Ela poderia ser substituída. Outros podem tirar de você o ministério, podem tirar o teu cargo, a tua função dentro da igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa, ninguém pode tirar de você o ministério da oração e da intercessão. Amém? Pode até disputar sobre outras coisas. Quem vai ser o quê? Quem vai fazer o quê? Mas ninguém disputa com você a sua vida de oração, sua vida de intercessão na presença do Senhor, não é verdade? As pessoas pensam que você, como Maria, não está fazendo nada que realmente importa. Que você não está ajudando, como disse Marta, porque não são obras visíveis. Assim como o pé é visível, mas ele é apenas necessário, o coração está fora de nossas vistas, mas ele é vital e jamais interrompe a sua atividade. Amém, Ivan Martins? Chegou no Facebook hoje. Um pouquinho atrasada, hein, Ivan? Seja bem-vindo. Estou acostumada já que você chega cedo todo dia. Vamos lá. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, Maria tinha comunhão com o Senhor, né? E Marta estava ali nas atividades. O ministério do intercessor, ele é vital. Sem ele, o corpo do Senhor morre, o corpo como igreja morre. Vender o bálsamo, transformar o que é apenas um bom cheiro em dinheiro, seria valorizar o material, as coisas da terra, o que impressiona, o que tem valor diante dos homens, valor prático. Isso era o que eles queriam que Maria tivesse feito, vendido o óleo, né, o perfume de nardo, em vez de derramar o bálsamo sobre Jesus. Mas Jesus preferiu, e ele ainda prefere, o bom perfume das nossas adorações, da nossa adoração. Ninguém vê, mas sobe com facilidade para as regiões celestiais. É um investimento eterno. Por isso, Jesus disse que a atitude de Maria deveria ser lembrada, deveria ser um exemplo para nós do que realmente importa para Deus. Né? O pessoal fica brigando dentro da igreja, né? Por ministério, por cargo, por posição.
Isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que ninguém pode tirar de você, como eles não podiam tirar de Maria, que é a sua vida, né, de relacionamento, de amor com o Senhor, de oração, de intercessão. Lucas 7,36 vai falar de uma outra mulher que também lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Ela estava na casa de outro Simão, um fariseu, que havia negado a Jesus as regras básicas de hospitalidade. Deveria-se receber um convidado com ósculo santo, que era um beijo, dar a água para lavar os pés empoeirados e depois de retiradas, né? Dar água para lavar, depois que a pessoa tirasse as sandálias, dar água para ela lavar os pés. Era comum por razões de higiene e de generosidade do anfitrião. Quem sabe honrar o pastor Jesus, vai saber honrar os seus representantes aqui na terra. Vai saber ungir os que foram ungidos por Deus, com o bálsamo perfumado das orações. Vai saber lavar e enxugar os pés cansados da caminhada de seguir seu mestre. Amém? Bom, vamos ver quando servir é ser como o mestre. Amém? Na casa de Maria, em Betânia, era o único lugar onde Jesus podia ir para receber e não apenas para dar, né? Eram amigos, se importavam com o bem-estar dele, né? Eram amigos pessoais do Senhor. Você também precisa ter esses amigos pessoais, né? Mesmo que você tenha um ministério forte, um ministério importante, não importa. Você precisa de pessoas, né, que o Senhor vai tocar de ser, né, aquelas intercessoras pessoais, aquelas pessoas que estão de olho em você, que acompanham a sua vida, que se importam com o teu bem-estar. E não apenas, né, pessoas que acompanham você para serem abençoadas através do seu ministério. Né? O Senhor, Ele fala, né, para a gente abençoar aqueles, né, que nos abençoam. Se você está sendo abençoado espiritualmente, você deve abençoar materialmente aquele que está te abençoando espiritualmente. É uma forma de cuidado, não é assim? Por exemplo, aqui na rádio, todas as manhãs, né, de segundas, quartas e sexta-feiras, eu tenho buscado do Senhor para trazer uma mensagem de vida para vocês, mas eu estou trazendo também um apelo, um desafio de que você participe do Projeto Asra, de que você some esforços comigo para que a gente possa estar abençoando essas crianças que não tem ninguém por elas, lá na Índia, né? Na capital da Índia, Delhi, ao sul de Delhi. O nosso projeto Esperança, o nosso projeto Asra, estamos com 60 crianças. Esses dias, né, nós vamos enviar o suporte para a manutenção da escola e nós vimos que o dólar disparou. O dólar está valendo mais de R$4. Ó, mais de R$4. Se você pega mais de R$4, se você for trocar, você vai receber $1. $1, né? Cada dólar valendo mais de R$4. O nosso real valendo muito pouco. E com isso, nós temos dificuldades para sustentar, né, projetos missionários fora do Brasil. Então, que o Senhor toque no seu coração, que você também possa adotar uma criança do Projeto Asra. R$85 é a despesa com cada criança, você pode adotar no valor que você quiser. Daí a pouquinho eu vou voltar neste assunto com vocês, mas vamos aqui, para não perder o fio da meada, continuar no nosso estudo de Maria um pouco mais adiante. Na casa de Maria, nós vimos, né, era o único lugar que Jesus tinha um pouco de refrigério, eram amigos pessoais. E ficava em Betânia.
Betânia significa casa do aflito. E essa era a condição de Jesus. Afligido pelo peso de sua missão e necessitado de um lugar de descanso, de conforto, de refúgio e de hospitalidade. O mestre escolheu passar naquela casa as últimas semanas que antecederam a sua crucificação. Maria se identificou com o que Jesus estava sentindo. Por isso, ele pode encontrar nela uma aliada naquela batalha e conforto naqueles dias decisivos de seu ministério aqui na Terra. O capítulo 13 do Evangelho de João começa narrando os acontecimentos imediatos que antecederam a celebração da última Páscoa por Jesus. Justo esse Evangelho que revela Jesus Cristo como Filho de Deus vai ser o único a narrar o que ele fez durante a ceia. Ele lavou os pés de seus discípulos, inclusive de seu traidor, Judas Iscariotes. Essa seria a última lição, o último ensinamento de Jesus a seus discípulos antes da sua crucificação. Está lá em João 13:15. Eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em Mateus 20, o Senhor já havia ministrado sobre esse assunto. Mateus 20, versos 26 a 28. E ele disse o seguinte: não é assim entre vós. Não pode ser assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Maior é o que serve, porque o que serve tem algo a oferecer ao que simplesmente recebe. E o que recebe se torna devedor àquele que lhe deu. Amém? A generosidade é um atributo dos grandes. O servido, ele torna-se devedor e dependente daquele que o serviu ou que o serve. Ninguém jamais poderá dar mais que o próprio Deus, que nos deu seu próprio Filho em sacrifício vivo de amor para nos salvar, para quitar uma dívida que era nossa. Como eu disse, a generosidade é um atributo dos grandes. O próprio rei Salomão, ao ser servido pela rainha de Sabá com todos os presentes que ela lhe trouxera, não permitiu que ela se tornasse maior do que ele, devolvendo a ela um número superior de presentes e dádivas e deixando que ela escolhesse o que mais lhe agradasse em seu reino para levar com ela. Mais ele tinha para dar a ela do que aquilo que ele recebeu. E essa atitude do rei Salomão nos remete ao próprio Senhor do Universo, que ele demonstra a sua grandeza, não retendo para si mesmo tudo o que é seu de direito, mas antes ele nos fez herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Em nossa pequenez, a nossa grandeza vai se mostrar apenas quando nós manifestamos devida gratidão. Amém? Nilson Reis, conosco no Facebook. Vou repetir. Nós somos tão pequeninos, mas a nossa grandeza, ela se mostra quando nós manifestamos a devida gratidão.
Nós podemos olhar uma mesma situação de muitos ângulos para aprender essa verdade. Vamos numa relação, por exemplo, médico-paciente. Quem serve é o doutor. E quem é alvo dos cuidados é o doente. Entretanto, qual dos dois é o maior? Quem tem maior honra? O doutor que serve ou o doente que recebe os cuidados? Não resta dúvida que é o médico, ou o enfermeiro, ou o dentista, ou o pastor, ou os pais, e assim por diante. Quem tem o privilégio? O que empresta, o que dá, ou o que pede emprestado, o que recebe? Até mesmo nas relações comerciais, prevalece a regra de que mais abençoado é dar que receber. Diz o povo, quem não serve para servir, não serve para viver. Na verdade, queridos, todos nós somos servos do Senhor, somos servos de Deus. E temos o privilégio, né, de ter nosso amor e a nossa adoração para oferecer a Ele. Nós somos ministros de Deus. E a palavra ministério não significa outra coisa senão que serviço. Nós todos somos criados para sermos úteis de alguma forma, ok? E nós só encontramos alegria quando nós estamos servindo, quando estamos abençoando outras pessoas. Essa é a chave para a felicidade. Quem vive somente em proveito próprio, logo vai ter que enfrentar o vazio, a falta de realização, a depressão, a sensação de inutilidade que nos faz infelizes. Quando o Filho de Deus, ele lavou os pés de seus seguidores, ele esbarrou com a falta de entendimento de Pedro. E Pedro protestou, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Lucas 13:8. A lição era algo abrangente, ok? O mestre escolheu aquela maneira para dizer que dali para frente eles caminhariam em total dependência dele. A água, símbolo da palavra encarnada, Jesus Cristo, estaria envolvendo seus pés naquela caminhada. Eles estavam em dívida agora para com aquele que acabara de assumir o papel menor de criado, de escravo da casa, lavando seus pés. Eles estavam para sempre ligados na dependência de seus cuidados. O nosso orgulho, ele se manifesta em nossa incapacidade de receber. Porque nós não queremos admitir necessidade ou dependência. Nós preferimos pagar pelo que nós queremos. Não é assim? Bom dia, Diego. Nós preferimos pagar do que dever favor a alguém, porque dever favor a alguém significa se colocar nas mãos de seu credor. A qualquer momento, ele pode requerer também um favor de que necessita, e aí você não vai poder escolher a hora, nem o lugar, ou em que moeda o favor prestado deverá ser pago de volta. Por isso a palavra diz em Romanos 13:8, o apóstolo Paulo falando, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Ele bem sabia o que ele estava falando, não é? Essa coisa alguma pode ser, inclusive, o perdão, tá, gente? Não fique devendo perdão para ninguém. Se nós devemos perdão a alguém, nós vamos ficar em má situação.
Os cobradores, eles vêm de todas as partes e igualmente não nos perdoam e vão querer receber a dívida de qualquer maneira. São os verdugos que Jesus fala em Mateus 20, 33, 34. Como dono do perdão é o próprio Deus, ele nos empresta essa capacidade de perdoar como um bem a ser disponibilizado gratuitamente sempre que necessário. Assim, quando devemos o perdão a alguém, nós estamos em falta com o próprio Deus, que libera os cobradores para entrar em ação. O próprio Lúcifer, criado para servir a Deus, ele caiu da luz para as mais densas trevas, quando ele julgou que era inapropriada aquela sua condição de servo, que tanta honra lhe atribuía. Ele deixou de servir e passou a exigência de ser servido e adorado. Ele perdeu o propósito para o qual fora criado, perdeu-se em seu orgulho, em sua ambição, quando poderia ter permanecido exaltado em sua condição de mais perfeito e belo, se houvesse preservado e cultivado as virtudes opostas da humildade contra o orgulho e da generosidade contra a ambição. Nós podemos servir a Deus e dar a Ele sem limites, porque jamais Ele vai ficar nos devendo coisa alguma. E conforme ensinou o próprio Jesus, quando nós servimos aos mais necessitados e àqueles que não podem nos retribuir, a retribuição fica a cargo do próprio Deus, que sem dúvida jamais vai poder ser excedido em sua generosidade. Amém? Eu estou vendo uma mensagem aqui na tela da Francisquinha Dias. Se eu desejo marcar este vídeo, e eu não sei o que eu respondo, porque se eu tocar na tela falando que eu desejo essa marcação, eu não sei o que isso significa. Francisquinha, você precisa me explicar, ou alguém, né, me explicar o que acontece se eu tocar na tela para que haja essa marcação, ok? Aí, da próxima vez, eu faço isso, né? Eu marco, porque eu não sei muito bem aí como funciona isso, ok? Bem, queridos, então nós falamos, né, sobre Maria como intercessora de Jesus. Como ela foi generosa. O Senhor, Ele nos dá, né? Ele está sempre pronto a nos abençoar, a prover todas as coisas que necessitamos. E o que Ele pede em troca? A nossa adoração, a nossa fidelidade a Ele, o nosso amor, não é? E nós podemos servir a Deus dessa maneira. E, embora nunca vamos poder pagar o que Jesus fez por nós, nós podemos responder sendo gratos, né? Porque Deus detesta a murmuração, mas nós podemos, né, agradar o coração do nosso Pai se nós formos gratos por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. A grandeza do homem diante do Senhor está na sua gratidão. Amém? Nós vimos hoje, né, algumas coisas que ali em Provérbios que o Senhor detesta. E Ele detesta, né, a fofoca, aquele que fala mal do seu irmão. Isto é uma atitude, né, terrível, uma atitude que não tem nada a ver, né, com esse espírito de generosidade, de você ser generoso com as outras pessoas nos seus relacionamentos. Isso te faz
grande. Amém? Por falar em generosidade, eu me lembrei de compartilhar com vocês. Bom dia, Fabrício. Não sei se você está aí na audiência, né? Se você está ligado na Rádio Impacto nesta manhã, eu creio que sim, né? Porque você já me disse que você sempre ouve o programa. E eu quero agradecer a visita do Fabrício. Ele foi até lá em casa levar uma oferta de amor para as crianças do projeto Asra. E ele estava, né, saindo para se encontrar com um amigo depois do trabalho. Fabrício, né, tem uma esposa abençoada, tem uma filhinha linda. E ele, depois do trabalho, ele poderia ir curtir a filhinha, curtir a família, mas ele marcou de sair com um amigo. E eles iam levar uma palavra, levar uma roupa, uma coberta, alguma coisa que pudesse aquecer moradores de rua, né? Pessoas que nesse frio, está muito frio, né? Elas ainda assim ficam de noite dormindo na rua. E então lá se foi Fabrício, né? E eu fiquei vendo assim, como o Senhor ama esses pequeninos dele que estão anonimamente servindo, fazendo ali esta obra que ninguém vê, né? Só o Senhor está contemplando o esforço desses jovens de, mais uma vez, insistir com esses moradores de rua, né? A gente sabe que muitas vezes eles não querem mesmo, acostumaram, né? E ficam ali na rua. Muitos já ouviram tantas vezes a pregação do Evangelho e continuam se recusando a mudar de vida, mas ainda assim, né? Lá se foi Fabrício com seu amigo, mais uma vez, porque o Senhor realmente nunca desiste. E quando, né, um de nós desiste, Ele levanta outro, né, que ainda tem a esperança para ir, para buscar essas ovelhas perdidas, essas pessoas, né, que estão ali vivendo na rua sem esperança. E Fabrício estava me dando um testemunho, né, edificante, que certo dia ele foi nessa missão de pregar a esses moradores de rua, e ali estava um homem que estava fazendo aniversário naquele dia. E ele pegou a carteira de trabalho, que algum dia na vida, né, ele já deve ter trabalhado, depois, né, parou, não estava trabalhando mais. Muitos desses ficam na rua, né, porque estão consumindo drogas, a família não quer mais conviver com eles. Enfim, são histórias diferentes, muitas histórias. E Fabrício disse que encontrou essa semana, né, foi ontem, ele encontrou acho que foi ontem, ele encontrou uma pessoa, uma senhora do Rio Grande do Sul, aqui, né, na rua, né, sem casa. E ele teve a oportunidade de compartilhar o evangelho com essas pessoas. Alguns, né, escutam, outros não. Mas ele estava compartilhando que uma certa vez que ele foi, este homem, né, estava fazendo aniversário e mostrou para ele a carteira de trabalho. Falou, olha aqui a minha data de nascimento. Eu realmente estou fazendo aniversário hoje e eu quero te pedir um presente. Dá para você me dar o seu tênis para mim? E Fabrício, ele é uma pessoa que não é uma pessoa de muitos recursos, que um tênis para ele é algo, né, caro, algo precioso, que ele realmente precisa, né? Era algo precioso para ele, não era assim algo que ele estivesse comprando todos os dias, né? E ele então tirou o tênis, se compadeceu daquele homem e deu o tênis e voltou a pé para casa, né? Estava de carro com os amigos, voltou a pé. Voltou descalço, quero dizer, né? Ficou descalço ali, depois... Olha bem,
ele deu o tênis e ficou descalço. Que coração para Deus, né? Só o Senhor para nos dar uma generosidade como esta. Isto é generosidade. Ele deu tênis sem esperar receber nada em troca. Talvez nem fosse nunca mais ver aquele homem. E ele, né, desapegou daquele tênis, que para aquela pessoa tinha, né, talvez até um valor maior do que para ele. Não que não tivesse valor para ele, mas pelo fato dele demonstrar amor prático com aquele homem, né, dando tênis para ele e indo embora descalço. E ele conta que logo nos dias seguintes, ele começou a ganhar tênis e ganhou uma grande quantidade de tênis. Né? Ganhou uma grande quantidade de tênis que até hoje esses tênis estão servindo a ele. E é muito interessante, né? Quando você é generoso, quando você planta, quando você dá, você colhe. Quando você dá com amor, você colhe. Então, Fabrício deixou ali uma oferta, não era uma oferta grande, né? Completa do sustento de uma criança. Mas que valor tem essa oferta para o nosso Senhor? Valor sacrificial, né? Demonstração de amor pelas crianças lá da Índia, de amor pela pregação, pela obra de pregação do Evangelho em meio às nações da terra. Que ato bonito de obediência ao Senhor, mais que obediência, de voluntariedade, né? Porque com certeza ele já está ajudando de tantas formas outras pessoas na igreja dele, e ele veio pessoalmente trazer a sua semente. E eu pude perceber, né, o quanto Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que se compadece, de um coração segundo o coração de Deus, não é? Isso é maravilhoso. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem plantado a sua semente no projeto Asra, o projeto Esperança, né, que nós estamos tocando lá na Índia, as escolas para as crianças, as 60 crianças que são tão poucas. Queremos tanto abraçar mais crianças para Jesus, mais famílias. Deus está fazendo uma obra tremenda através dessa nossa iniciativa, ali alcançando aquelas favelas enormes ali na Índia, né? Mas muito mais precisa ser feito. Mas eu quero agradecer a você, né, que tem acreditado, que tem plantado a sua semente. E eu abençoo essa semente que você tem plantado, que você possa colher a 100 por 1, para que você possa, né, continuar semeando ainda mais nessa obra de pregação do Evangelho, aonde Jesus ainda não foi anunciado, ok? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deus abençoe e multiplique. O meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, se você souber de um bom monte para a gente ir, ok? E se você quiser participar e semear no Projeto Asra, é 32 991 95 9489, ok? Terminamos por hoje, o nosso tempo se esgotou. Um abraço, fica na paz, tenha um fim de semana abençoado, em nome de Cristo Jesus, ok? 10h56. A paz.